Olá, você está no Universo da História e hoje estamos aqui, eu e o Osvaldo, e a gente vai estar dando início a um novo quadro aqui no canal que vai se chamar Histórias que você não viu na escola, né? A gente sabe que a nossa história está recheada de eventos grandiosos, momentos... E que às vezes são as partes mais interessantes Sim. e que a gente acaba não vendo na escola, né? Porque Sim. tem que cumprir um determinado programa e tudo mais, e às vezes aquelas coisas que são realmente interessantes, passa lotado. Sim, porque não dá tempo, né, muitas vezes. E bom, para começar, a gente vai falar de um evento grandioso que movimentou o mar Mediterrâneo na antiguidade, que foi um conflito que se deu entre romanos e cartagineses, as Guerras Púnicas. E bom, a gente não tem como começar a falar de cartagineses sem falar de fenícios, né, professor? Isso. E antes vamos só localizar, né? Isso se dá, essa guerra, né, as guerras chamadas Guerras Púnicas, elas acontecem a partir do processo de expansão de Roma. Ali na segunda metade do período da República Romana, Roma se volta ao expansionismo. E nesse expansionismo, Roma vai se voltar ao mar Mediterrâneo. E ao se voltar ao mar Mediterrâneo, automaticamente vai dar de frente com aqueles que eram os maiores navegadores e aqueles que tinham maior comércio, eram os verdadeiros dominadores do mar Mediterrâneo naquele período, que eram os cartagineses. Né? Exato. Nesse momento de Roma, eles já haviam conquistado toda a Península Itálica, só que não haviam conquistado ainda as Roma, ilhas... né? Roma. Havia dominado já toda a Península Toda a Itálica. Península Exato. Itálica, mas ainda não tinha dominado as ilhas da Sicília, de Córcega e Sardenha, que nesse momento existiam muitas colônias dos cartagineses. Bom, primeiro vamos lembrar quem são cartagineses, né? Isso. E para isso a gente vai ter que ir para os fenícios. Os fenícios foram uma civilização que estava situada mais ou menos onde hoje é o Líbano, a Síria, e eles viviam em áreas costeiras. Não tinha muita disponibilidade para produções agrícolas, porque era uma região bastante montanhosa. Então eles sentem a necessidade de se lançar ao mar, né? Eles eram mestres da salga de peixes, de venda de produtos por todas as cidades costeiras ao longo do Mediterrâneo. Colocaram várias colônias ao longo do Mediterrâneo e até além do Mediterrâneo. Também, e uma dessas colônias estava nas ilhas de Sicília, Córcega e Sardenha. E no ano de 814 a.C., tem toda uma lenda sobre um mito fundador, mas navegadores de Tiro, que foi uma cidade que ganhou uma importância muito grande dentro da Fenícia, eles vão chegar até onde hoje é a Tunísia, né, norte da África, e vão fundar Cartago. E a partir daí, Cartago também vai ganhar um certo protagonismo no Mediterrâneo bastante significativo, porque eles, com o passar das gerações, vão se tornar nativos daquela região e vão também fazer comércio com boa parte das cidades mediterrâneas. Exato. Nas proximidades e ali. É interessante comentar, né, que sobre as cidades ali fenícias, né, as cidades fenícias eram cidades-estado. Cada uma com seu próprio governo, sua própria administração, né? Eram cidades independentes entre si. E uma das cidades importantes também era Byblos, né? Que ela também comercializava papiro. E da palavra Byblos veio justamente a palavra Bíblia, que hoje é o livro. Mas Byblos queria dizer naquele tempo livro, digamos assim. Sim. Mas acabou sendo o livro, a Bíblia, né? Correto. E bom, como você disse agora mesmo, Roma já estava fazendo uma política expansionista. E eles, de certa forma, estavam insatisfeitos que as ilhas que estão ali do ladinho do seu território, haviam muitas colônias cartaginesas e eles estavam insatisfeitos com essa limitação. Eles queriam essas ilhas, né? E é a partir daí que vai se dar o primeiro conflito, né? A primeira guerra púnica entre romanos e cartagineses. Eles vão se encontrar ali nas proximidades da ilha da Sicília, no mar, né? Vai ser uma batalha marítima com navios. E assim, Roma vai sofrer duras derrotas, porque os navios cartagineses eram muito mais fortificados e eram navios muito mais preparados para conflito do que os de Roma nesse momento. E não dá para esquecer que Roma era uma civilização terrestre, né? Os avanços dela foram sempre terrestres. Sim. Era um momento em que ela estava se voltando para o mar, ela tinha uma marinha, mas não era o ponto forte de Roma. O ponto forte de Roma era o exército.
era o exército terrestre, era o ataque por terra. Era todas as táticas que eles desenvolveram por terra, não por mar. Exato. Isso é uma nova forma de fazer guerra, que não que os romanos não conhecessem, mas eles vão ter que se tornar muito bons nisso, porque a forma terrestre que era o grande lance deles. Como você disse, dominando inicialmente a Península Itálica e depois atravessando os Alpes e alcançando a Gália, a atual França. Sim, né? exato. Inclusive, até por conta disso, a parte sul da França até hoje é chamada de Provence. O que quer dizer Provence? Quer dizer província, que foi uma das primeiras províncias além Alpes conquistadas pelos romanos. Sim, e depois dessa primeira batalha das Guerras Púnicas, depois que os romanos foram derrotados, teve uma coisinha que foi fundamental para decidir o destino dessa guerra, porque Roma conseguiu capturar um navio cartaginês. E através da engenharia reversa, eles desmontaram o navio e acabaram descobrindo qual que era o segredo de Cartago para construir aqueles navios fortificados. Os cartagineses, os fenícios de maneira especial, eles eram muito cuidadosos na construção de navios. E eles chegavam praticamente, né, não entenda de uma forma tão grosseira, mas praticamente a numerar peças. Então você tinha lá marcado o A com A, B com B. Então, quando fizeram a desmontagem, as peças já estavam até, de certa forma, entre aspas, numeradas, sim, né? sim. Acertadas. Então, era só construir a partir daquelas peças que eles haviam desmontado. Sim. Né? E depois dessa captura desse navio, Roma, que dispunha de muitas riquezas já nesse momento, vai reconstruir a sua esquadra que havia perdido na primeira batalha e nas batalhas seguintes vão acabar vencendo os cartagineses e assim se encerra a Primeira Guerra Púnica, com uma vitória romana. Roma vai dominar as ilhas de Sicília, Córcega e Sardenha, né? Lembrando que essas ilhas tinham uma importância, uma representatividade muito grande nesse momento, porque eram fortes produtoras de trigo. E o trigo, como a gente sabe, era uma das bases da alimentação do homem antigo. Porém, para Cartago, eles vão perder essas ilhas, mas vão lhes sobrar a Península Ibérica, que vai ser fundamental para reconstruir a economia deles, principalmente em Cádiz, que é uma cidade no sul da Espanha. Ali E a Península Ibérica, ela é uma região de grandes riquezas. Com né? certeza. Em termos de agricultura mesmo, também de metais. Sim, metais, sim. Um grande fornecedor de metais. Então, era um lugar que gerava muita riqueza para Cartago. Com certeza. E isso vai construir até um fortalecimento de Cartago no primeiro momento. Sim, porque após o término da Primeira Guerra, a economia deles ficou bastante fragilizada. E nesse momento eles vão acabar descobrindo importantes minas de prata nas proximidades de Cádiz, que fica ali bem ao sul da Espanha, entre a Espanha e o Marrocos. Tem ali o Estreito de Gibraltar, a gente daqui a pouquinho vai falar desse estreito. E essas economias, essas minas de prata vão aquecer bastante a economia de Cartago. E Roma começa a perceber que eles estão se movimentando de novo e mandam uma missão diplomática para Cartago para tentar resolver essa situação, porque, de novo, Cartago estava vindo a se tornar uma ameaça para Roma, e eles não queriam isso. Então, eles mandam lá uma missão diplomática para dizer para Cartago, vocês parem de se expandir aí, que a gente não está gostando dessa história. E eles dizem, não, tá bom, pode deixar que a gente não se expande mais, então. Vamos ficar quietinho. Vamos ficar quietinho. E não adiantou de nada, né? Porque Cartago continuou se expandindo e foi o que precisou para surgir a Segunda Guerra. Roma declara guerra de novo a Cartago e aí se dá início à Segunda Guerra Púnica. E é o momento em que surge uma figura lendária, né? Quer dizer, ele é histórico, mas Com ele certeza. se torna lendário. Porque se lendário. torna, digamos, um dos maiores generais da antiguidade, considerado o maior, talvez, general da antiguidade. É sempre colocado junto, talvez, de Alexandre o Grande, exato, Filipe colocado junto com Alexandre e tudo Péricles e tudo mais. Exatamente. Mas sabe de quem a gente tá falando? A gente nem falou o nome ainda, pô. Não. Do Aníbal Barca, né? Ele que foi um general cartaginês que orquestrou, né? Planejou uma invasão a Roma totalmente diferente do que se esperava, né? E esse é um dos fatores que faz ele um grande general. Que Cartago, né? Era marítima. Sim, era uma sim. força marítima, nunca uma força terrestre.
e ele justamente vai tentar o ataque contra Roma de forma terrestre, não é verdade? Sim, sim. Construindo um exército composto por um número aí que não é muito exato, né? Mas tem uma base de 100 mil homens, 10 mil cavaleiros e 37 elefantes. As fontes divergem quanto a esses números, é um pouco difícil dizer com precisão, mas se... Sim, e por que elefantes? É importante comentar, né? Com certeza. O elefante era, digamos assim, o tanque de guerra da época. Sim. Né? Era a força de ataque. Se fossem 37 ou se fossem 200, se fossem 10 elefantes, já seria o suficiente para causar um desastre enorme, né? E o que eles fazem? Vão pela costa mediterrânea da Península Ibérica, você está vendo o mapa aí, vão atravessar os Pirineus, que é uma cadeia de montanha entre a Espanha, a França e a Suíça, que é uma cadeia de montanhas muito difícil. Atravessar essa cadeia de montanhas com um exército desse tamanho... Sim, você tem os Pirineus, né, que são limítrofes entre a Europa e a Península Ibérica, você está vendo no mapa. Sim. Né? E depois você tem os Alpes. Claro, e eu fico Né? pensando os assim... Alpes entre a Europa, digamos assim, e a própria Península Itálica. Sim, e imagina o Aníbal falando pro exército dele, ó, a gente vai atravessar isso aqui, ó, mas depois aqui, ó, fácil. é só reta, é só descida. Não, puxa o elefantinho com a corda. Vai ficar tranquilo. Isso, coloca uma roupinha de alpinista no elefante e faz ele subir. A verdade é que eles perderam muitos dos seus animais, tiveram inúmeras baixas na travessia para os Pirineus, e depois... eles acham os Alpes suíços, que era pior do que os Pirineus. E vão ter que atravessar os Alpes suíços também, chegando na Itália, onde eles vão ter muitas batalhas contra os romanos. Por mais que os romanos tivessem com números maiores, né, eles estavam no seu próprio território, os cartagineses como invasores, os romanos vão acabar saindo derrotados na maioria das batalhas. O Aníbal, ele tinha um lance estratégico assim, de muito destaque. Ele conseguia bolar estratégias em meio às batalhas que eram decisivas para decidir, sabe? E o que vai acontecer é que o exército cartaginês vai avançar cada vez mais e os romanos vão descendo cada vez mais ao sul, até o ponto que os cartagineses chegam nos portões de Roma. E aí... Quase nos portões. Quase nos portões, nas proximidades, né? Exatamente. E aí o general teve uma brilhante ideia, né? O general Cipião, um general romano. Sim, na verdade, né? E aí que vem... Tanto que Aníbal e Cipião são muito estudados nas escolas do exército, né? Sim, até nas hoje. escolas de guerra, eles são muito estudados, porque para justamente se analisar as táticas que cada um deles usou, para, digamos, vencer o outro. E no final das contas, o que acontece, né? Praticamente a mesma tática, você vai explicar, mas a tática que Aníbal utilizou, Cipião se dá conta, pera um pouquinho, se funcionou para Aníbal, vai funcionar para mim também. E ele acaba usando a mesma tática que Aníbal usou. Né? Claro, porque a lógica dele é assim, peraí, se o exército cartaginês está aqui, batendo na minha porta, praticamente, acho que Cartago está vazia. E vão mover todo o exército romano para Cartago, vão realizar um cerco e vão ficar ali. E os cartagineses, né, com um cerco sobre a sua cidade, vão mandar um emissário até o Aníbal pedindo para que ele volte em caráter de urgência. E é o que o Aníbal inevitavelmente tem que fazer. Aí ele, com barcos dessa vez, né, volta para Cartago e os romanos já tinham armado uma emboscada para eles. E veja como é interessante certas coisas, né? E não se deve, já comentei isso aqui, né? Se em história é meio complicado. A gente não faz muito se em história, né? Se tivesse sido assim, se tivesse sido assado. Mas vamos fazer um se aqui, vamos nos permitir, mesmo que a gente depois vá arder na chama da Inquisição dos professores de história, vamos fazer um e se aqui. Sim. Vamos fazer um e se. E se Aníbal tivesse atacado Roma, muito provavelmente agora nós não estaríamos contando a história para vocês de Roma. Nós não teríamos a história de Roma, mas nós teríamos a história de Cartago. E talvez toda a história da humanidade, a partir desse momento, tivesse sido diferente. Com certeza. Né? Talvez tivéssemos alterações em relação o cristianismo, porque o cristianismo ele se expande dentro do Império Romano. Será que teria se expandido da mesma forma a partir do Império Cartaginês? São perguntas que seriam interessantíssimas de tentar responder, né? Mas como eu disse, e se
não se faz em história, mas estou fazendo de leve. Então, e quando os cartagineses chegam, os romanos haviam armado uma emboscada para eles e Aníbal acaba sendo derrotado pelo general Cipião e assim termina a Segunda Guerra Púnica. E a partir de então, Roma vai impor uma série de sanções a Cartago. E importante, Roma exige Aníbal. Ah, sim. Roma quer Aníbal. Quer Porque punir sabe- Aníbal. porque sabe E a é figura nesse que ele era, momento, né? Aníbal, né, segundo algumas, né, as formas que a gente gosta de comentar esse ponto da história, Aníbal impõe mais uma derrota a Roma, porque ele se suicida. Ele não permite ser levado, ele não se permite ser levado a Roma para ser punido por Roma. Ele se suicida antes. Sim, e nesse momento, então, Roma impõe uma série de sanções para Cartago. Eles não vão poder mais exercer o seu poder pelo mar, né? A partir de então, o que acaba acontecendo é que eles vão ter que se voltar para a agricultura. Mesmo o solo do norte da África não sendo tão favorável a isso, eles acabam tendo que se voltar para a agricultura, né? Para não serem extintos praticamente. E o que acontece é que 50 anos após o término da Segunda Guerra... Quase você disse 50 tons de cinza. Não, cara, não ia Quase, dizer isso. foi por pouco Você você tá não enganado. falou 50 tons de cinza. Eu achei que você... Ele não falou, pessoal, ele quase falou 50 tons de cinza. Esse cara teve vendo o filme 50 tons de cinza, não. Que é Mas super vou ficar bom, cara, quieto. super bom. Indico aí, assista 50 Por favor, Tons de Cinza. assista, mas ele quase falou. Enfim, e os romanos, nesse momento, assim, vão ficar, de certa forma... Não desconcentrei você, né? Desconcentrou, cara. Não, um pouquinho, mas não tem Desconcentrou. problema. Mas pra Não, mim não é tem rápido problema. aqui, ó, já voltamos. Ah, voltamos. O que acontece é que os romanos vão impor essa série de sanções e os cartagineses voltam-se para a agricultura. E em 50 anos, meio século depois do término da Segunda Guerra Púnica, eles acabam voltando às suas atividades para a agricultura e já as produções agrícolas deles chegam ao ponto de estar rivalizando com as produções agrícolas de Roma. E isso vai encontrar uma... assim, os romanos não vão ficar nada felizes com isso. Principalmente os patrícios, que eram donos de muitos dos latifúndios. Sim, eram latifundiários. Os Sim. patrícios eram grandes proprietários de terras Sim. latifundiários. E você consegue lucrar com as suas produções no seu latifúndio se você tem para quem vender. Agora, se tem um cartaginês vendendo mais barato que você tem problema, né? E no Senado discutia muito essa questão de Cartago e eles vão... um senador em especial, Marcos Cato, defendia ferrenhamente a extinção por completo de Cartago, né? E o que eles vão fazer como estratégia? Vão mandar uma tribo recém-aliada dos romanos, também do norte da África, os Númidas. E o que eles vão fazer? Os cartagineses, para poder se defender, tinham que recorrer a Roma, não podiam se defender, tinha que recorrer a Roma, porque eles estavam praticamente subordinados a Roma. E Roma nega todas as tentativas. Então, quando eles tentam se defender por conta própria, os romanos falam, não, então agora a gente vai aniquilar de vocês de uma vez, e mandam um exército romano para Cartago, cercam a cidade, aplicam um cerco sobre a cidade que durou 3 anos, ficou conhecido como a Batalha de Cartago, né? Sitiaram a cidade, não entrava comida, não entrava água, ficou uma situação completamente caótica. Se eu não estiver enganado, cerca de 50 mil É cartagineses... aquela velha teoria, né? O melhor inimigo é o inimigo morto. Né? Sim, sim. Acho que cerca de 50 mil cartagineses foram para Roma como escravos e o resto foi destruída. O resto foi Exatamente. destruído. Jogaram sal Sal, sobre a cidade, que isso era um elemento que queria dizer, ali não deveria nascer mais nada. mais né? nada. E outro ponto importante a partir daí, porque quais são as fontes que nós tivemos durante muito tempo sobre Cartago? Foram as fontes romanas. Sim. Né? As Inclusive fontes romanas, inclusive esta que está aqui, que você está vendo aqui, foram as fontes romanas. E é claro, você sabe, você não fala bem do teu inimigo. Então Roma nunca falou bem dos cartagineses. E aí nós, historiadores, quando vamos fazer as nossas análises, nós temos que ter muito cuidado, usarmos de muitos filtros para não acabarmos pegando o senso de valor do romano, mas sim aquilo que nos aproxima o máximo da verdade, entre aspas, do que efetivamente aconteceu e de quem eram efetivamente os cartagineses. Com certeza. Não sob o olhar do romano. Que o olhar do romano, claro, é um olhar que demonizava o cartaginês, que era o inimigo. Sim. E bom, pra gente terminar por aqui, não estender, né? Porque a gente já se estendeu. Nesse momento, a maior representação do final da Terceira Guerra Púnica é que a partir de então, os romanos vão exercer de vez a sua política expansionista. O mar Mediterrâneo, eles vão passar a dar um nome bastante soberbo, né? É.
O Mare Nostrum. Mare Nostrum, o nosso mar. Ou Sim. de uma forma mais nojenta, o Lagum Nostrum, o nosso lago. Laguinho de final de semana. É. E, enfim, e a partir de então eles dominam todo o norte da África, vão dominar a Península Ibérica e vão consolidar de vez o que mais tarde, um século depois, viria a se tornar o que você conhece por Império Romano. Exatamente. E bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deem like, compartilhem Por favor, hein? e sininho, né? Tem o sininho. Aperta o sininho lá, tá? Pra receber nossas notificações. Tudo isso. E comente com seus amigos, divulgue, nos ajude Nos a divulgar. ajudem. Certo? Valeu, gente. Você diz ou eu digo? Vamos dizer junto? Vamos dizer junto. Não esqueça que até o o agora também é história. Não saiu de todo, mas tá bom. Tchau, Legal. gente.